Convido vocês agora a conhecer a saga dos jangadeiros do Mucuripe, que em 1941, a bordo de uma jangadinha, foram até Getúlio Vargas, o então presidente da República, reivindicar os seus direitos. Há 80 anos, 4 jangadeiros entraram para a história. Em 1941, Manuel Olímpio Meira, mais conhecido por Jacaré, e mais 3 jangadeiros, o mestre Jerônimo André de Souza, Tatá, o Raimundo Corrêa Lima e Manuel Preto, o Manuel Pereira da Silva, saíram do Ceará com destino ao Rio de Janeiro. Foram reivindicar, junto ao governo Getúlio Vargas, melhores condições para a comunidade de pescadores da sua região, tentando fazer com que sua profissão fosse reconhecida e os pescadores pudessem obter seus direitos trabalhistas. Foi então que a presidente da Associação de São Pedro, a entidade religiosa que prestava assistência às famílias dos pescadores, empreendeu, juntamente com Fernando Pinto, presidente do Jangada Clube, uma campanha entre as autoridades e membros da sociedade local, a fim de levantar fundos para a realização do sonho dos pescadores. A campanha foi bem sucedida e, ao final, eles conseguiram dinheiro para a construção da jangada e para deixar suas famílias assistidas enquanto ficassem ausentes. Diários de bordo. Às 9 horas em ponto, quando soprava um bom nordeste, empurramos a jangada para dentro d'água. Ia começar a nossa aventura. O samburá estava cheio de coisas, a barrica cheia d'água e os nossos corações cheios de esperança. Partimos debaixo de muitas palmas e consegui ver de longe os meus bichinhos assinando. Mais de 20 jangadas trazidas por nossos irmãos de Palhoça e de sofrimento comboiaram a gente até a ponta do Mucuripe. A igreja branquinha foi sumindo e ficou por detrás do farol. Rezei para dentro uma oração pedindo que a padroeira tomasse conta dos nossos filhinhos, pois Deus velaria por nós. E assim começou a nossa viagem ao Rio de Janeiro. Jacaré. A esperançosa, mais triste despedida. Em 1941, Manuel Olímpio Meira, um pescador cearense, mais conhecido por Jacaré, e mais 3 jangadeiros, mestre Jerônimo, Tatá e Manuel Preto, saíram do Ceará com destino ao Rio de Janeiro, na época, a capital da República, distante 1.600 milhas náuticas, mais de 2.500 quilômetros navegando na jangada São Pedro, sem cartas, sem bússolas e munidos apenas de seu conhecimento prático e coragem. Foram reivindicar, junto ao governo, melhores condições. Um pedido de socorro. Os jangadeiros foram representar a comunidade de pescadores de sua região, tentando fazer com que sua profissão fosse reconhecida, para que os pescadores pudessem obter seus direitos trabalhistas. Morando em toscas palhoças, nem do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos eles recebiam ajuda. O pescador Manuel não se conformava com o fato dos jangadeiros não serem donos das suas próprias embarcações. Por esse motivo, viam-se obrigados a entregar metade do resultado da pesca de cada dia aos proprietários das jangadas. A outra metade tinha que ser dividida entre os 4 pescadores que tripulavam a jangada. Reivindicavam que a divisão fosse feita na base de 1/5, ou que a própria colônia possuísse suas jangadas para dar ou emprestar aos pescadores. E lá se foram nossos heróis. Eles navegaram por 61 dias em condições precárias,
enfrentando tempestades, tubarões e calmarias, de Fortaleza ao Rio de Janeiro. Jacaré, um alfabetizado. Para levar o presidente da República às reivindicações da sua classe, Jacaré, que liderava o grupo, esforçou-se para aprender a ler e escrever. Ele procurou a professora dos meninos da colônia, Lírice Porto, e pediu para alfabetizá-lo. Durante 2 anos, ele ficava além do horário das aulas regulares na escola, estudando. Nesse tempo também, trabalhou para angariar recursos financeiros e obter autorização para realizar a viagem. A autorização para a realização da viagem custou a ser dada. Houve pressão da imprensa local e também do Rio de Janeiro, onde até o jornalista Austagésilo de Ataíde escreveu uma matéria apaixonada intitulada Deixem vir os jangadeiros. Afinal, a Marinha Mercante, a quem foi entregue o caso, autorizou a partida. E mesmo assim, somente mediante assinatura pelos 4 há um termo de responsabilidade. Salve o Pero Vaz de Caminha da Jangada. O raid, como foi conhecida a viagem na época, vinha parando por cidades do litoral. E conforme isso acontecia, os pescadores ganhavam notoriedade, eram recebidos pelas autoridades locais e tinham a cobertura da imprensa. O jornal carioca Diário da Noite, de 12 de novembro de 1941, relata um fato curioso em entrevista com o próprio Jacaré. Na hora das bebidas, quando levantaram as taças para nós, um doutor perguntou quem estava escrevendo o diário de bordo. Eu disse que era eu. E ele bebeu a cerveja e disse, salve o Pero Vaz de Caminha da Jangada. Eu fiquei intrigado, salve quem, homem? E ele tornou a repetir, Pero Vaz de Caminha. Aí o Tatá emendou, esse não veio não, senhor. Nem bússola, nem cartas de navegação. O trecho de Maceió à Bahia não foi registrado no diário de bordo. O trecho a seguir também foi retirado de uma outra entrevista com o Jacaré. Entre Maceió e Bahia, partindo da boca do São Francisco, pegamos um temporal de arromba. A nossa roupa de algodãozinho pintada com tinta de cajueiro começou a rasgar, pois o mar, de um mês de viagem, estragou o pano. Um jornalista em Maceió ficou com cara de bocó quando soube que nós não tínhamos nem bússola, nem carta de navegação. A gente seguia pelas estrelas e deixa o vento fazer o resto. Também pertinho de São Salvador, vimos 5 ou 6 pintadinhos, à flor d'água, com as bocas abertas, prontos para engolir o primeiro cabra que aparecesse. Largamos eles de mão e continuamos nosso caminho, contou Jacaré. A chegada na Baía de Guanabara. Em 15 de novembro, após 61 dias navegando em condições precárias, enfrentando tempestades, tubarões e calmarias, a jangada São Pedro entrou nas águas da Baía da Guanabara, acompanhada por muitos barcos que formavam uma procissão. Logo depois, a jangada foi retirada apoteoticamente da água e colocada em um caminhão sob aplausos de uma multidão que se aglomerava para ver de perto a chegada dos heróis. Os jangadeiros foram acolhidos apoteoticamente pela população carioca e conduzidos em carro aberto até o Palácio do Catete, enquanto a jangada que os trouxera era exposta na Cinelândia. O cortejo seguiu pelas principais avenidas do Rio de Janeiro e na Praça Mauá, um palanque estava montado para os discursos. Ao final do dia, eles foram atendidos por Vargas. Para Jacaré, a importância do fato era imensa. O doutor Getúlio Vargas, quando eu topei com ele de proa, viu logo que eu fiquei nervoso. Menino,
Eu algum dia pensei em falar com o presidente da República? O retorno ao Ceará. O líder do grupo, o Jacaré, com 38 anos na época, ele falou pelos 4. O presidente ouviu tudinho e ficou tão nosso camarada que, às vezes, eu pensava que nem estava diante do chefe da nação. Getúlio Vargas, entretanto, registra o fato de maneira simplória em seu diário, comparado ao heroísmo, coragem e importância do ato dos pescadores. Tarde, no Palácio Guanabara, recebo os jangadeiros cearenses e assisto ao desfile trabalhista em homenagem aos mesmos. Nada mais foi anotado. Os jangadeiros passaram 15 dias na capital, cumprindo uma agenda oficial extensa, sempre acompanhados por agente do DOPS. Segundo escreveria mais tarde Edmar Morel, jornalista dos Diários Associados. Vargas, através do Ministério do Trabalho, queria evitar o contato dos pescadores com as esquerdas. Os 4 pescadores voltaram ao Ceará no avião Douglas DC-3 da navegação aérea brasileira e foram aclamados como heróis, recebendo medalhas do interventor Menezes Pimentel. Na época, os estados eram governados por interventores nomeados por Vargas. A extensão dos direitos trabalhistas à classe dos pescadores, incluindo-se a aposentadoria, saiu com a adição do Decreto-Lei 3.832, em 18 de dezembro, que foi um mês depois da chegada da tripulação da São Pedro ao Rio de Janeiro. A difícil realidade. Voltem tranquilos, consolou-os Getúlio. O governo saberá ampará-los e dar-lhes justiça. Mas, assim que se encerraram as comemorações, Jacaré e os outros se defrontaram novamente com a realidade, tendo que pressionar os órgãos competentes a cumprirem as promessas expressas no decreto presidencial e lutar para apurar denúncias de irregularidades cometidas pela Federação de Pescadores do Ceará. A saga dos jangadeiros ganha o mundo. Fortaleza, em 1941, apresentava um pouco mais de 150 mil habitantes. Dormia-se cedo, por volta das 21 horas. A beira-mar era vazia, não havia edifícios, somente casas de pescadores. O Mucuripe era de difícil acesso. Foi nesse cenário que os 4 pescadores se lançaram ao mar para uma viagem que entrou para a história dos jangadeiros cearenses, da navegação, do Estado Novo e do cinema. Tão arriscado foi a odisseia que até na imprensa americana ganhou espaço nobre. No artigo intitulado 4 Homens numa Jangada, a revista Time, de 8 de dezembro de 1941, reproduziu toda a saga do Manuel Olímpio Meira, o Jacaré, Raimundo Corrêa Lima, o Tatá, Manuel Pereira da Silva, o Mané Preto, e Jerônimo André de Souza, o Mestre Jerônimo, que a bordo de uma jangada sangraram os 2.582 quilômetros que separam Fortaleza do Rio de Janeiro, sem bússola ou carta náutica. Os jangadeiros queriam chamar a atenção do país e do governo para o estado de abandono que viviam os 35 mil pescadores do Ceará. A incrível história vira filme. A primeira semana de dezembro de 1941, folheando a Time, Orson Welles tomou conhecimento da proeza de Jacaré e companhia, e teve um estalo. Ali estava o segundo episódio brasileiro de It's All True, o filme pan-americano que o governo Roosevelt há pouco lhe encomendara. Welles chegou ao Brasil em 8 de fevereiro de 1942. Filmou o Carnaval Carioca e, em 8 de março, fez uma viagem de reconhecimento a Fortaleza. Aqui, chegou no voo especial da NAB, Navegação Aérea Brasileira,
e foi recebido como Napoleão do cinema. Hospedado no Excelsior Hotel, no centro da cidade, a equipe de It's All True, Wells levou 6 acompanhantes, entre os quais Morel, o seu fiel assistente Richard Wilson e a tradutora Matilde Castro. 2 meses mais tarde, Jacaré e seus 3 companheiros foram trazidos de avião até o Rio de Janeiro e hospedados no Hotel Copacabana Palace. Por R$ 500.000 semanais, participariam de algumas cenas do episódio carnavalesco ao lado de Grande Otelo. Rodariam no aeroporto a despedida do Rio e reconstituiriam na praia da Barra da Tijuca a triunfal chegada da jangada São Pedro à Baía da Guanabara. E nós vemos então o registro desse encontro. Jacaré, Orson Welles e equipe, e os jangadeiros no Carnaval Carioca. A morte de Jacaré. Várias tomadas à chegada ao Rio chegaram a ser feitas. No dia 19, mas uma manobra infeliz da lancha que rebocava a jangada a teria virado na praia de São Conrado, jogando ao mar agitado seus 4 tripulantes. 3 se salvaram. O corpo de Jacaré desapareceu e nunca foi encontrado. Ainda assim, o Wells foi em frente, né? As coações quase sempre veladas da ditadura getulista o perturbavam bem menos que o assédio crescente da RKO e do governo americano, que o acusava de gastar dinheiro a rodo. Do Rio, novamente, Wells desembarcara na base aérea de Fortaleza, às 15h30 do dia 13 de junho. Apesar do que ocorrera com Jacaré, foram acolhidos com enorme simpatia. Para assegurar a maior tranquilidade aos trabalhos, estabeleceram-se nas areias do Mucuripe, e ali rodaram a história de amor do jovem pescador, vivido por José Sobrinho, com a bela morena, vivida por Francisca Moreira da Silva. O casamento dos dois, a morte do jangadeiro e o seu enterro nas dunas do Mucuripe e a consequente revolta dos pescadores pelas suas precárias condições de vida e a decisão política da ida até o Rio de Janeiro. No papel de Jacaré, puseram seu irmão Isidro. As tomadas em Fortaleza. Orson Welles passou 6 semanas em Fortaleza, correndo contra o relógio e fazendo malabarismo com o orçamento. Sempre alegre, passou a viver com os pescadores que o tratavam de galegão legal e admirava o seu desprendimento de confortos materiais e sofisticações culinárias. Dormia numa cabana rústica, mal protegida dos raios solares. E à noite, depois de encarar um portentoso prato de feijão com arroz e peixe, recolhia-se para escrever madrugada dentro. O filme It's All True ficou inacabado, mas ele filmou tudo. O problema era a questão da censura, tanto do estúdio RKO quanto do Estado Novo. O filme trazia parte da política da boa vizinhança, uma forma de os Estados Unidos manter sob tutela os países latino-americanos. Muitos rolos do filme foram jogados em alto mar. Quatro homens numa jangada. Com locações no Rio de Janeiro, Fortaleza, Bahia, pedaços de São Luís, Recife e México, e com a maior parte da locação feita na ponte aérea Rio de Janeiro-Ceará, sobraria a montagem póstuma do material considerado perdido, realizado por Welles em 1942. O episódio cearense Quatro Homens numa Jangada mostrar-se o mais completo daquilo a ser resgatado. São 46 minutos buscando respeitar o roteiro original, com uma folha de 12 cenas principais.
O público brasileiro teve acesso ao filme pela primeira vez na história, somente em 1986 e em 1994. Aí nós vemos Orson gravando nas areias da Praia do Mucuripe. Fotos de Chico Albuquerque, que acompanhou todas as filmagens. Bom, hoje, depois de toda essa luta, os pescadores são amparados pela CLT, com direito à aposentadoria, auxílio-doença, acidente, e também tem o direito ao seguro-defeso. Bom, e no topo, à direita, vemos as filmagens no Rio de Janeiro, provavelmente momentos antes da morte de Jacaré. E isso foi um pouco de toda essa saga que muito nos orgulha, porque esses 4 jangadeiros, firmes no seu propósito, não desistiram, nem deixaram que qualquer contratempo os impedisse de lutar pelos seus direitos. Obrigada.